Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso JNBcast. É o podcast de direito aplicado aos negócios. E hoje a gente vai receber aqui, eu, que sou Diego Santos, advogado empresarial, que já participei do primeiro episódio, e a gente vai estar aqui com um convidado ilustre, que é o Dr. Lucas Lopes, que advoga na área trabalhista, em especial no direito empresarial trabalhista, que é um calo grande aí para as empresas. Eu recordo, doutor Lucas, que Paulo Guedes, ministro da Economia, tinha uma expressão curiosa. Ele dizia que o empresário brasileiro tinha uma bola de ferro pendurada numa perna, que eram os encargos trabalhistas, uma bola de ferro na outra perna, que são a alta carga tributária, uma complexidade gigante de legislação, e aí se gritava, corre, corre, que aí vem um chinês. E aí não tinha muito o que fazer quando o empresário estava ali amarrado. Então, de fato, os encargos trabalhistas no Brasil vêm de uma legislação extremamente antiquada, da data lá de 1943 ainda, da época de Getúlio Vargas, um período até não tão aprazível para a gente. Então tem aquele resquício ainda daquele tempo um tanto quanto sombrio. E em razão disso a gente tem uma série de complexidades no país. Por exemplo, mais de 90% de todas as ações trabalhistas do mundo estão aqui no Brasil. A gente recebe, o judiciário recebe cerca de 4 milhões de reclamações trabalhistas por ano. Então, há algo de errado nisso tudo. Tenho certeza que a legislação não ajuda, mas enfim, você é que está aqui para falar sobre isso e o quanto uma assessoria jurídica trabalhista pode ajudar as empresas em meio a essa conturbada relação. Diga aí, doutor Lucas. Pois é, doutor Diego. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo e agradecer pelo convite, né? É uma honra, é uma satisfação estar aqui na presença deste grande advogado empresarial, né? Que muito tem feito por essa classe aí, que realmente, como você diz, né? Amarrada, engessada, de um lado um peso, a carga tributária alta, do outro, inúmeros entraves de natureza trabalhista. Então, realmente, hoje aqui a gente tem muito a discutir, a debater, trazer casos concretos aí e mostrar a importância da assessoria trabalhista, especialmente aí para o empresário, né? O empresário que é aquele que faz a economia girar, aquele que gera renda, gera valor, né? Gera emprego e ainda assim é tão maltratado, né? Em nosso país, infelizmente. Pois já que você entrou nesse tema, eu vou fazer só uma interferência, porque eu acho curioso que muito dessa legislação antiquada, que favorece muitas vezes injustamente o empregado, ela vem de uma cultura onde o empresário é visto como um vilão. Uma cultura que foi muito difundida. Pois é. Muito difundida. E até os próprios funcionários acreditam muitas vezes nisso. E aí a gente fica numa situação que aparentemente ela é até lógica, que há um conflito de interesses entre empregados e funcionários, entre empregadores e funcionários, entre patrões e empregados, entre empresa e empregado. Porque se a gente parar para pensar, seria interessante para o empregador, para a empresa, que o funcionário trabalhasse um número maior de horas por um valor menor. E, por outro lado, para o empregado, talvez o desejo fosse trabalhar um número menor de horas por um valor maior. Então, desse ponto de vista, pode parecer que há realmente essa tensão entre empregador e empregado, mas na verdade não há. E a pandemia deixou isso muito claro. Deixou muito claro esse sistema, quase uma revolução colaborativa que existe, de interdependência e de mútua ajuda entre empregados e empregadores. Porque
Quando as empresas foram, de uma maneira até um tanto quanto atabalhoada, impedidas de funcionar, se percebeu que sem empresa não tem. Não tem empregado. Não tem salário. E aí, você percebeu claramente que a empresa talvez não seja a vilã desse jeito, como se coloca. Né? Não seja. E aí, não, mas o Estado paga os benefícios, suspende o contrato de trabalho, o Estado paga. Como se existisse, que eu acho que essa é outra lenda, dinheiro público. O Estado não paga nada. A grande maioria do dinheiro vem do pagador de imposto. É o único dinheiro que existe é esse. Não existe dinheiro público. Existe o dinheiro do pagador de imposto. E quem paga imposto, na grande maioria das vezes, é a empresa. Então, sem empresa não vai ter nada. Sem empresário não tem nada. Não tem salário, não tem imposto para pagar suspensão, benefício, auxílio emergencial, não tem nada. Então, veja, isso é um ciclo que as pessoas precisam entender. Que começa, que ele é iniciado, ele é startado com o sonho de uma empresa, de um empreendedor, de fazer a coisa acontecer. E o empregado faz parte dessa jornada. Está em conjunto, ele não é inimigo. Patrão e empregado não são inimigos. Eles trabalham em conjunto, em harmonia, para um objetivo comum. A empresa, claro, dá certo. Uma empresa dando certo é bom para todo mundo. É bom para a sociedade, que vai ter uma empresa melhor, gerando mais renda, gerando mais renda, mais emprego, gerando mais benefício. É bom, evidentemente, para o dono do negócio. Vai lucrar mais, vai ter mais experimentações. E é bom, evidentemente, para o funcionário que está numa empresa que pode dar melhores benefícios para os funcionários. Porque é uma empresa que evoluiu. Então, acho que a gente tem que acabar com esse mito que existe uma guerra entre patrões e empregados. Mas vamos seguir aí com o Dr. Lucas, a gente tem muito para escutar dele. Pois é, doutor Diego. É engraçado esse ponto aí, desse conflito, dessa guerra, né? Eu desconheço, doutor, até hoje uma guerra que tenha saído alguém de fato aí só vitorioso. Porque todas as guerras, todos os conflitos implicam em perdas de ambas as partes, né? Por mais que às vezes se nomine ali um como vencedor, o outro como derrotado, todos no final das contas saem perdendo. E isso não é diferente na seara trabalhista, isso não é diferente nessa celeuma aí que se instala entre empregador versus empregado. Isso não existe, né? Na verdade, eles devem trabalhar de forma cooperativa, de forma visando um ponto em comum. Como a gente disse, o empresário é aquele cara corajoso. Começa por aí. É o cara corajoso que despende seu tempo, seu dinheiro, né? Muitas vezes abdicando de estar com sua família, de estar num lazer, para correr um risco altíssimo, ainda mais num país como o nosso. Né? Rememorando o que nós dissemos aqui no início, é um país com uma carga tributária altíssima, uma das maiores do mundo. Né? Então, veja você que peso. Né? E também com seríssimas e ultrapassadas amarras trabalhistas. Então, o empresário é de fato hoje um guerreiro, um cara que realmente está preparado aí para a guerra. Então, é corajoso, destemido e investe tudo isso, né, em algo de risco, né, porque pode dar certo, pode não dar, enfim. E a gente acaba gerando essa situação de conflito. Isso não pode existir, a gente tem que superar isso aí. E hoje, a mentalidade que nós buscamos sempre é no sentido de conciliação, de crescimento conjunto. Se a empresa vai bem, a saúde da empresa vai bem, o funcionário vai estar bem, vai estar recebendo seu salário em dia, vai estar com uma renda, vai estar sustentando sua casa, sua esposa, seu filho, dando uma condição melhor para ele, fora a possibilidade de crescimento. Se a empresa cresce, naturalmente ela vai precisar de um quadro de pessoal maior, vai surgirem ali novos cargos de gestão e aqueles funcionários vão progredindo lá dentro. E se chegar o dia em que esse funcionário achar que é o caso de ter o seu negócio, parabéns, coragem, força e vá lá fazer a mesma coisa que possivelmente seu empregador fez, né? Despendeu tempo, dinheiro, conhecimento e correu atrás desse sonho aí que de abrir seu negócio, de gerar emprego, gerar valor, gerar renda para as pessoas. Então, o futuro é isso, né? Então, inicialmente, tem que encerrar essa celeuma de guerra, de conflito entre empregado e funcionário, né? E trabalhar em conjunto para o crescimento de todas as partes. Porque isso é bom para todo mundo, isso é bom para o Brasil, para a economia, para o funcionário, para o empresário.
Então, é chegado o momento da gente superar esses entraves e partir aí para uma vitória, para um pensamento em comum, em conjunto. E aí entra a nossa assessoria aí, jurídica, né? A fundamental importância de uma assessoria jurídica, que hoje aqui é objeto do nosso tema aqui hoje, né? Então, a assessoria jurídica, ela vai não somente atuar no contencioso. Muitas vezes a gente tem um pensamento aí antigo de que advogado é para litigar, é para estar em justiça, é para estar em juízo, é para estar em audiência. Não. A assessoria jurídica hoje ganha uma conotação muito maior do que meramente justiça, está em juízo, está em audiência, está ali apresentando defesa, recurso. Não, muito pelo contrário. Hoje, inclusive, tem aquela frasinha famosa ali, né? Que quem só sabe direito, nem direito sabe. A verdade é essa. Então, hoje o advogado, que ele só sabe meramente questões jurídicas de direito técnicas, ele está fadado ao fracasso. O mundo moderno, ele precisa, claro, o conhecimento técnico, mas ele precisa de uma interdisciplinaridade, ele precisa de um conhecimento em vários segmentos, um conhecimento de empreendedorismo, de negócio, né, de fazer a coisa acontecer. Então, hoje a assessoria jurídica, ela passa muito mais por uma questão preventiva do que necessariamente uma situação contenciosa. Óbvio, o advogado está lá para resolver a bronca na justiça também, mas ele também está ali, a assessoria jurídica para a empresa, ela está ali vamos dizer ali, nos bastidores, atuando junto ao empresário, ajudando, auxiliando na tomada de decisão, né? Porque em meio a um cenário caótico, você como advogado empresarial tributário, no meio desse monte de legislação tributária e tal, como é que o empresário vai tomar uma decisão acertada, correta? Então, ele precisa dessa orientação jurídica. Da mesma forma, na seara trabalhista, chega um ponto de dúvida de celeuma, o que fazer? A quem recorrer? E aí ele vai lá, de forma ali consultiva, busca o seu advogado, a sua assessoria jurídica, e ele vai lhe dar os possíveis caminhos, vai lhe fazer uma análise de risco, né? E possivelmente aí vai atingir o objetivo da assessoria jurídica, que é, primeiro, minimizar riscos, né? Então, a empresa, o negócio, é um negócio de risco, né? Mas a gente está ali, a assessoria jurídica está ali para minimizar esses riscos, né? E ajudar esse empregador, esse empresário na tomada de decisão. Então, a assessoria jurídica, muito mais do que atuar na justiça, ele está ali para trabalhar junto ao empresário, ajudando no empreendimento, no crescimento, na tomada de decisão. E isso é fundamental, né, para a advocacia do futuro, para a advocacia moderna, né? E é isso que uma assessoria jurídica se dispõe, né? A atuar em todos esses segmentos, né? Na consultivo, auditoria, também na parte contenciosa, que é ir para a justiça, apresentar recurso, apresentar reclamação e nessa tomada de decisão, buscar mecanismos, né, jurídicos, buscar situações onde a gente possa diminuir um custo trabalhista, por exemplo, do empregador, evitar que lá na frente ele sofra uma reclamação trabalhista um valor ali de alguns milhares de reais, né? Que isso é muito comum. E nesse tipo de situação, você tem um passivo trabalhista alto, isso compromete a própria saúde financeira da empresa, né? O fluxo de caixa, o próprio capital de giro, muitas vezes ele tem que tirar um dinheiro que ele não esperava, que ele não contava, para cobrir aquele custo trabalhista, deixando lá descoberto, né, o seu giro, a compra de mercadoria. Então, assim, por isso a importância de uma assessoria jurídica de qualidade, bem feita, né, de quem conhece, tá certo? Então, eu acho que é isso aí que a gente tem a mostrar aqui hoje. Não, show de bola. Você falou bastante coisa interessante aí. Eu vou destacar 3 aqui para a gente tentar evoluir um pouco. Mas antes disso aí, eu quero convidar todo mundo, que se não fizer isso, nosso diretor de marketing já puxou minha orelha aqui, Diegão, nosso grande. E você que está assistindo, curta, compartilhe, dê seu like, dê seu dislike se você eventualmente não estiver gostando, coloque sua dúvida, faça seu comentário, enfim, participe, que todo esse trabalho aqui é feito, claro, para vocês, para gerar informação, para gerar conteúdo, que é o que a gente tem de melhor oferecer, realmente conhecimento, uma troca de ideias. Até estava conversando com um cliente meu, acho que ano passado a gente fez uma série de lives com empresários, e eu disse, uma das lives é o seguinte: tem uma história que é da seguinte maneira: existiam 2 homens, e eles, cada um com um pão.
E eles se cruzaram. E trocaram os pães. Saiu um homem com um pão e outro homem também com um pão. Mas também existiam 2 homens, cada um com uma ideia. E eles se cruzaram e trocaram as ideias. Saiu um homem com 2 ideias e outro homem também com 2 ideias. Então talvez o segredo da vida, o ideal da vida seja esse, trocar ideias para fazer mais pão. Então acho que a gente está muito nessa linha aqui, doutor Lucas, de passar esse conhecimento, de passar informação para ajudar. Eu acho que a gente, como advogado, como profissional do direito, tem também um pouco dessa missão e a gente vai tentar fazer um pouco disso. Mas vamos destacar o que você falou aí, que tem uns pontos que a gente precisa aprofundar, que eu achei interessante. Primeiro, esse lado curioso que a gente gosta muito, que é o advogado não precisa só saber direito. Precisa saber de outras coisas. É como você falou, quem sabe só direito, nem direito sabe. Que é uma frase atribuída a Pontes de Miranda, que tem uma história curiosa dele. Eu não sei se eu falei isso no primeiro episódio, agora me veio esse flash aqui na memória. Mas é o seguinte, Pontes de Miranda talvez tenha sido o maior jurista do país. Ele escrevia tanto, e de diferentes assuntos, que certa vez no exterior foi questionado se Pontes de Miranda seria uma editora e não um escritor, de tanta coisa que ele tinha produzido. Então se imaginou que um homem só não teria a capacidade de, numa vida só, escrever tanto e tão bem sobre tantos assuntos assim. Então, se chegou realmente, sem dúvida, um dos maiores juristas brasileiros. Curioso. Bom, então, realmente, um grande escritor. Doutor Lucas, vamos agora para a prática. Como é que essa ideia de que quem sabe só direito, nem direito sabe, pode ajudar a advocacia trabalhista na prática? Pode ajudar as empresas na prática? Veja só, eu acho que hoje todo segmento ele exige uma multidisciplinariedade, né? Realmente você não pode se limitar ao conhecimento simplesmente de um conteúdo. Porque hoje, quando você se propõe a ajudar uma empresa, né, a assessorar uma empresa, o conhecimento ele deixa de ser estritamente técnico ou de direito. A gente precisa saber lidar com pessoas, né? A gente precisa saber de outras áreas, a gente precisa saber negociar, saber conversar, ter uma boa oratória. Então a gente precisa, vamos dizer, de uma série de conhecimentos, não só também nisso, mas também históricos, tudo isso é bagagem, incentiva e ajuda na hora de você construir tanto o argumento jurídico quanto também um argumento até negocial, né? Então você vê hoje, a própria Justiça do Trabalho, a própria lei trabalhista, ela vem evoluindo, né? Ainda que de forma lenta, né? Ainda que engateando. Você tem hoje, por exemplo, a possibilidade de uma transação extrajudicial, né? Que é algo que existia, mas de uma forma bem diferente, né? E aí passou a ter uma nova roupagem após a reforma trabalhista. E essa transação extrajudicial, por exemplo, ela, embora tenha uma parte técnica ali, jurídica, mas ela muitas vezes envolve muito mais um poder de negociação, de entender os interesses ali que estão buscando ser conciliados. Então, quando a gente leva para o cliente, né, através de uma assessoria, da assessoria jurídica, né, para o empresário, novas possibilidades que fogem estritamente à questão jurídica, por que a gente não tenta resolver isso de forma extrajudicial? Por que a gente não busca fazer aqui um acordo dentro dos limites da lei, né, sem ter que judicializar, ter toda aquela morosidade, às vezes isso leva tempo, né? Então, será que a justiça está sendo feita quando você ingressa com a reclamação trabalhista e leva ali 2, 3 anos, né, para receber aquele valor? Você vai ter todo o processo de conhecimento, audiência, recursos, para depois você ter o direito, né, escrito, dito a quem pertence o direito, e aí você vai executar. Então inicia-se uma nova busca, patrimônio, e muitas vezes aí tem que às vezes adentrar em esfera de sócio, isso, aquilo, outro. Isso leva tanto tempo. Então assim, por que não a gente encurtar esse caminho, oferecer uma maneira rápida, célere, vamos dizer aí, que a gente consegue conciliar o interesse de ambas as partes, funcionário e empregador, para receber um valor rápido? Claro, toda negociação é feita de uma troca, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente esperar que uma das partes saia com tudo e a outra perdendo. Então, assim, tem que haver um bom senso.
do empresário e principalmente também do funcionário, para ele entender o benefício que ele vai ter, recebendo aquele dinheiro muitas vezes de forma mais rápida, né? E também de uma forma que garante segurança para o empresário, porque no final das contas, como a gente diz, a assessoria trabalhista é justamente para isso, minimizar riscos, oferecer segurança, uma maior segurança jurídica para aquele empresário. Então, a partir do momento que a gente se propõe a fazer, por exemplo, esse acordo extrajudicial, né? Então, a gente está justamente isso, buscando conciliar interesse. É aquela história que a gente mencionou no início, né? Aquele conflito, aquela guerra, não existe mais, ninguém sai ganhando. Então, muitas vezes, é preferível a gente buscar um acordo ali, onde muitas vezes esse acordo vai dar uma quitação ao contrato de trabalho, né? Então vai dar uma segurança jurídica para o empresário e, por outro lado, vai beneficiar o funcionário, que vai receber aquele valor de forma mais rápida, mais célere, né? E vai poder tocar a sua vida, né? Porque não adianta a gente estar num processo arrastando 2, 3 anos, nem o empresário ter a segurança de tocar o seu negócio, fazer a coisa acontecer, gerar emprego, gerar renda, crescer, e o funcionário fica preso àquela situação, esperando sair aquele dinheiro. Às vezes, de repente, ele poderia pegar aquele valor e investir em um negócio, em algum bem para a sua vida, e fica aquele dinheiro preso. Então, compensa, às vezes, esperar tanto tempo, né? Ou é melhor receber um pouco menos, mas bem mais rápido, né? Então, você tem que levar esse jogo de interesses. Então, a assessoria jurídica, ou melhor, essa interdisciplinaridade ajuda em tudo isso. Ajuda na questão negocial, ajuda justamente no empresário, na tomada de decisão do empresário, que quando o empresário vai decidir, ele não pode olhar simplesmente, quanto é que eu vou pagar agora ou depois? Mas ele tem que considerar outros fatores. E o mercado, eu vou crescer ou não? Será que é melhor eu esperar um pouquinho aqui, pagar esse dinheiro mais na frente e de repente investir esse dinheiro que eu iria gastar hoje? Nesse momento eu invisto esse dinheiro e ele vai me gerar tanto lá para frente. Então, tem toda uma questão envolvendo, uma questão econômica, uma questão negocial, uma questão de risco, uma questão jurídica, e a gente leva todos esses fatores em conjunto, justamente para, como eu disse, a assessoria jurídica é justamente isso, é ajudar o empresário na tomada de decisão. Eu acho que esse é o principal fator, ajudar o empresário na tomada de decisão, de modo a diminuir riscos e dar segurança para ele, porque diante do risco inerente à atividade empresarial, quando a gente consegue minimizar esse risco, né? Então isso é fundamental para que o empresário possa ali fazer o que ele sabe fazer, negociar, crescer, investir, gerar emprego, gerar renda e gerar valor ali para os colaboradores e para a sociedade como um todo. Não, sem dúvida. Eu tava prestando atenção aqui cuidadosamente no que você estava falando e achei bem interessante. Primeiro, essa colocação de que, de fato, numa assessoria jurídica, nem falo na assessoria jurídica, mas no exercício da própria advocacia, se exige um conhecimento que não é puramente técnico, puramente do direito. Porque você veja nessa questão da transação extrajudicial, que é uma inovação da reforma trabalhista, que eu, sinceramente, reputo uma ótima inovação, é preciso para que tenha-se um melhor resultado para a empresa que o advogado que conduza essa transação trabalhista, ele, além de ter o conhecimento técnico ou jurídico para fazê-la, tem algo a mais, que é o poder, a habilidade de negociar. Porque aí seguramente ele vai trazer uma negociação muito melhor para a empresa. E aí entra talvez naquele ponto que você tinha indicado, de uma assessoria jurídica ser capaz de reduzir custo, de reduzir risco e aumentar a lucratividade. Então acho que isso é bem legal. Eu gosto sempre de fazer uma espécie de antes e depois. Como se fazia e como se pode fazer. Para que o empresário, muitas vezes, sinta na prática, na pele, o que é que está sendo feito por ele. Porque, às vezes, isso pode passar despercebido. Então, veja, transação extrajudicial. Ok, é um termo até interessante, mas o advogado, o empresário pode pensar, isso vai me ajudar em quê? Né? O que é que vai mudar aqui na minha empresa? O que é que vai ser diferente? E é o seguinte, como é que se fazia uma rescisão contratual antes da reforma trabalhista? E muita gente continua fazendo ainda desse mesmo jeito, infelizmente. Você iria demitir um funcionário por uma razão ou por outra, ou o funcionário resolvia pedir demissão,
por uma razão ou por outra, se pedia as contas ao contador, o TRCT, o termo do contrato de trabalho, o contador fazia os cálculos, enviava para a empresa via lá o valor, pagava ao funcionário, pagava muitas vezes a multa de 40%, tudo que estava ali no termo de rescisão do contrato de trabalho, liberava FGTS, que estava depositado, liberava as guias do seguro-desemprego, o funcionário se habilitava no seguro-desemprego para receber, o funcionário assinava o termo, a empresa saía tranquila. Resolvi. Situação resolvida em relação a esse contrato. Aí passava um tempo, chega a notificação. Reclamação trabalhista. Aí o empregador olhava e dizia, poxa. E aí, né? O que fazer? Eu fui aqui, assinou, resolveu, paguei, agora vou ter que pagar de novo. Ficava muito essa sensação. E aí a transação trabalhista, ela consegue interromper esse ciclo. Eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista da empresa e até do funcionário. Porque se durante a rescisão do contrato de trabalho surgir alguma discussão em relação a qualquer verba que seja, pode ser negociado. O empregado, ex-empregado agora, com um advogado, a empresa com outro advogado, se resolve lá de imediato. Se negocia. E aí, a vantagem, porque nessa negociação pode ser muito vantajosa para a empresa também. E é vantajosa para o empregado, por quê? Vai receber de maneira célere, vai ter segurança e ainda pode ter redução de custo para a empresa. Isso vai tudo depois para a justiça, o juiz vai homologar e a partir daí vai ser dada quitação ao contrato de trabalho, isso é um ponto bem importante, e o funcionário não vai poder depois ir reclamar. Ali está resolvido, como se diz aqui no interior, prego batido e ponta virada. Não tem mais jeito. Então, é isso que muda com a transação trabalhista. É uma possibilidade de você quebrar esse ciclo, de você pagar e depois o funcionário colocar você na justiça, a empresa na justiça, e você ter que discutir tudo de novo, o contrato de trabalho de novo. Isso. E também de você fazer uma negociação que pode ser também bastante interessante. Claro, contando com um advogado que tenha essa habilidade de negociar. Bom negócio, então, acho que é isso que muitas vezes falta o empresário entender. Ou até melhor, falta o advogado explicar ao empresário. Essa é a diferença. É isso que a assessoria jurídica faz na tua empresa. É isso que ela vai mudar na tua empresa. As coisas eram assim, mas podem ser feitas desse jeito. E isso vai ser muito melhor para você. Vai Sem ser dúvidas. mais célere, vai ser mais seguro e vai ser menos custoso. Então, por que não? Acho que é nessa linha aí. E doutor, me diga, em relação à prevenção, o que é que a gente pode fazer? O que é que uma assessoria jurídica trabalhista pode fazer dentro de uma empresa em termos de prevenção? Doutor Diego, a prevenção, né? Eu acho que como eu sempre disse aqui, repeti algumas vezes, a gente precisa, o objetivo da assessoria jurídica é basicamente isso, né? É minimizar riscos e dar segurança para que o empresário possa tocar o seu negócio de forma tranquila, né? Sem maiores aí, percalços nessa trajetória. Então a gente está ali justamente para isso. O que acontece? A atuação de forma preventiva ela é fundamental e os mecanismos que a gente pode fazer. Todos os dias, por exemplo, hoje, eu recebo ligações diárias, né, dos nossos clientes, dos empresários, buscando sanar dúvidas ali do dia a dia. Então, alguém da equipe, muitas vezes é o pessoal do RH, de gerência, que liga para tirar dúvidas. Então, isso não deixa de ser uma forma de prevenir futuras situações. Então, o empresário liga, tira uma dúvida, tô com uma situação aqui. Pronto, uma dúvida muito corriqueira. Hoje está sendo a questão das grávidas, né? Essa é uma questão realmente é uma questão que tá realmente aí no auge da discussão, né? Hoje a gente tem a questão da lei 14.151, agora de 21, que suspendeu aí a questão do trabalho, né? Que proibiu que as grávidas, as gestantes, trabalhem durante o período de Covid-19, trabalhem de forma presencial, eu digo, né? Então, o que a empresa em tese deveria fazer? Deveria realocá-la, né, para uma função compatível com o trabalho em home office. E aí surgiu algumas MPs aí, né,
que hoje não estão mais em vigência, né? Então, vamos dizer aí, o Poder Executivo aí colocou em vigor essas MPs para justamente dar viabilidade a essa lei, e elas acabaram encerrando seu período de vigência, né? Agora em agosto de 21, nós tínhamos aí a MP 1046, né? E que ela encerrou a vigência. E nisso permanece a lei lá. Então, o que fazer? Essa é a dúvida de muitos empresários. O que fazer, por exemplo, com a grávida que está lá em casa, recebendo normalmente, porque a lei é expressa, né? Sem prejuízo de sua remuneração, e eles não têm, muitas vezes, como alocá-la para uma atividade em home office. E aí, o que fazer? É uma situação. É um beco sem saída, né? Como a gente diz aqui, é um beco sem saída. Então, o que fazer nesse tipo de caso? Então, a assessoria jurídica, ela justamente, ela age nesses pontos, sabe? Que muitas vezes a lei não tem uma saída clara, uma saída evidente, e a gente precisa buscar, através do conhecimento técnico-jurídico, mas não tão somente, o conhecimento de negócio, de mundo, né? E buscar uma solução ali, onde não existe uma solução clara, concreta, aparente, mas a gente vai buscar uma forma de contornar aquela situação. E é o que a gente vem buscando. Então, a gente orienta o empresário, orienta a equipe a adotar posturas, né, que possam, por exemplo, porque veja, imagina o prejuízo do empresário que está lá pagando todo mês R$1.000 e poucos. Se tiver uma funcionária Se só. tiver uma funcionária que está lá em casa durante, vamos dizer aí, 9 meses, sem poder trabalhar em loco, não tem mais, como encerrou a MP, não tem como suspender contrato de trabalho, não tem como oportunizar o banco de horas negativo. E aí, o que fazer? Pagar 9 meses para ela ficar em casa sem fazer nada. Então, aí entra a assessoria jurídica, né? O que fazer nesse tipo de caso? Então, a gente vai lá, conversa com eles, orienta, faz uma análise de risco e dá uma solução ali concreta. Seja ela estritamente jurídica ou não. Um conhecimento de mundo. Ó. Nesse caso, vamos agir dessa forma, vamos agir assim. Então, a gente busca ali sempre orientação, né, para que o empresário possa maximizar aí, a sua atuação, né, e com menos custo, porque é o que eu ia dizer, ele ia estar 9 meses em casa, 9 meses, vou botar R$1.100, pô, dá aí R$10.000 praticamente, né? Então, com custos, vamos dizer, com zero produtividade, né? Com zero retorno. Então, é isso que atua a assessoria jurídica. E complementando, né? Além, por exemplo, dessa questão consultiva, como consultor, né? Que aí é uma forma preventiva, né? De eventuais e futuros litígios, a gente também atua de uma forma o quê? Buscando fazer auditorias, por exemplo, nas empresas. Então, a gente tem acesso àquela empresa. Deixa eu lhe interromper um minuto, só que essa questão de auditoria trabalhista é um ponto extremamente relevante para as empresas e vamos dar uma atenção especial a isso. Mas nesse ponto das grávidas, deixa eu dizer só uma coisa que eu acho interessante nesse caso. Eu acho que tudo na vida, quando você quer um fim, quer um objetivo, você tem que fornecer os meios. Não adianta, por exemplo, eu querer construir uma casa, ou que o pedreiro construa uma casa, o engenheiro, se eu não forneço o tijolo, o cimento, a areia. Não? Justamente. Não tem como. Aí o governo decide que as grávidas devem trabalhar em home office até uma decisão aceitável, sem prejuízo da sua remuneração. Ou seja, aquelas empresas que não têm condições de colocar uma funcionária grávida em casa para exercer uma função em home office, porque é incompatível, vai ter que pagar sem ter a contraprestação do trabalho. Aí o governo faz o seguinte, não, vamos fazer a MP da suspensão do contrato de trabalho. Show de bola. É uma alternativa, né? Ok, né? E aí, vamos lá, suspende o contrato de trabalho. Justamente. Ela fica lá em casa, lá na casa dela, com o contrato de trabalho suspenso, e o governo paga. Show. Ótimo. Bom para funcionário, bom para empresa. O governo tá querendo um fim, que é proteger as grávidas, um fim relevante, merece. Sim. E tá dando os meios para que isso aconteça. Justamente. Aí termina a prazo vigência da suspensão. E aí agora? O que fazer, né? Das duas, o governo deveria fazer ou renovar o prazo da suspensão, que não aconteceu, ou então revogar a lei para que as grávidas pudessem voltar a trabalhar. Justamente. Aí não. Fica nesse limbo e quem paga o pato novamente? As empresas. Que na verdade, vou repetir, paga aqui 2 vezes, doutor. Porque, veja, paga porque vai ter que pagar o funcionário se não tiver uma outra saída. Que eu sei que tem, que o senhor já me passou isso.
vai pagar a funcionária sem ter a contraprestação. E mesmo com a suspensão do contrato de trabalho, vou voltar a repetir, quem paga somos nós, não tem dinheiro público. No final das contas, somos nós através dos impostos. Não tem, só tem dinheiro do pagador de imposto. Essa história de que existe dinheiro público é uma conversa fiada para enrolar o pessoal, porque não existe. Só existe dinheiro do pagador de tributo, do contribuinte. Justamente. Então, eu queria fazer esse adendo nesse caso, porque você mostra como às vezes a legislação ela tende a causar prejuízo à empresa. Sempre é essa a visão. Eu nem vou falar dos sindicatos. Nem vou falar dos sindicatos, porque aí Vamos nos alongar um bocado aqui. Vai ter que ser um podcast só para falar dos sindicatos. Só para falar porque deles. Eu vejo cada convenção coletiva que chega aqui das empresas, quando eu vou ler as cláusulas, o que eles inventam. Um absurdo, né? Uma coisa assim, então eu não vou nem falar disso. Ainda bem. E é um tema bom pra gente entrar um pouquinho aqui na questão da auditoria, né? Porque muitas vezes a gente, quando entra na empresa, a gente busca justamente esses pontos, né? O que é que a gente tem aqui? Busca toda a documentação, acordos e convenções coletivas que eventualmente se apliquem à empresa, né? Aquele tipo de negócio. A gente busca todo o mecanismo ali, de toda a questão, muitas vezes a gente trabalha com a contabilidade, para a gente entender qual é a realidade, né? A situação de trabalho ali daquela empresa, e buscar muitas vezes reduzir um custo ali, que às vezes ela está pagando, sem nem saber, de fato, que ela poderia, através de outras formas, de repente não precisaria nem pagar aquilo. Às vezes um acordo, uma convenção, que ela está lá pagando, uma cláusula muitas vezes aí desarrazoada por parte do sindicato, e que a gente chega lá, faz uma análise, óbvio, do caso concreto da empresa, faz uma auditoria, busca toda a documentação e chega lá para o empresário e diz, isso aqui a gente pode ajustar, pode melhorar. Então, no final das contas, a assessoria jurídica, ela mesma se paga, sabe? No final das contas, em resumo, é isso que acontece, né? A gente busca, vai para dentro da empresa, oferece soluções jurídicas, previne muitas situações de prejuízo lá na frente, e no final das contas, a gente realmente, a economia que o empresário, embora ele despenda muitas vezes um valor ali por mês e tudo mais por essa assessoria, mas no final das contas isso é extremamente rentável para ele, para a saúde do negócio dele e tudo mais. Não, é aquela história, né? Quando um serviço é prestado de uma maneira adequada, ele se paga. Justamente. Ele se paga. Então, já disse isso no primeiro episódio do podcast. Uma assessoria jurídica de qualidade é um diferencial competitivo, na verdade. Sem dúvida. É um diferencial competitivo. E, doutor, nessa parte da auditoria trabalhista, como é que funciona lá na prática? Quando se chega numa empresa, como é que funciona? O empresário ficar atento e saber exatamente o que é que isso vai fazer a diferença na empresa dele. O que é que vai ser feito diferente na empresa dele a partir de uma auditoria trabalhista, por exemplo. Doutor Diego, é justamente um pouco do que eu já adiantei aqui, né? Quando a gente chega numa empresa para fazer uma auditoria, a gente busca inicialmente conhecer o negócio, né? Conhecer o negócio daquele empresário, né? Então a gente tem todo um acesso ali a toda a documentação daquela empresa, a documentação do trabalho, acordos e convenções coletivas que eventualmente se apliquem, né? A jornada, a rotina, e a gente vai traçar toda uma estratégia, né? Buscando aí sempre o amparo da lei, por óbvio, né? Para tornar aquele negócio, aquela realidade trabalhista da empresa, muitas vezes mais viável, muitas vezes ali reduzir custos que às vezes são desnecessários, sabe? Buscar alternativas e saídas, claro, tudo dentro da lei, para que aquele empregador ele tenha maior segurança, né? Ali dentro do seu ambiente de trabalho, com seus funcionários, no pagamento das verbas. Então a gente faz todo um trabalho, óbvio, em conjunto com contabilidade, com RH da empresa, a gente conhece aquele negócio, conhece a realidade e a partir disso a gente vai dar soluções jurídicas, né? E às vezes também até extrajurídicas, né? No sentido de orientações, alguma coisa que está sendo paga indevidamente, algum ponto que a gente pode melhorar, alguma cláusula que eventualmente de uma convenção e não se aplique ao caso. Então a gente tem todo esse cuidado de entrar na empresa, buscar soluções. Não tem como a gente definir exatamente o que fazer. A gente tem que entrar, conhecer o negócio e a partir disso, a partir do que a gente encontrar lá, a gente vai definir estratégias e mecanismos, né, que deem ali segurança, redução de custos para o empresário e, claro, diminuição dos riscos. Sem dúvida. Eu acho interessante isso, porque quando você mexe num processo da empresa,
como um processo de pagamento. Pagamento a folha. Se a empresa tem uma folha alta, sei lá, 100 funcionários, e você, a partir da auditoria trabalhista, percebe que houve um pagamento equivocado, ou está havendo um pagamento equivocado, ou que ele poderia ser reduzido a partir de um planejamento trabalhista, por exemplo, e que isso afetou R$100 por funcionário. Numa empresa que tem 100 funcionários, a gente está falando de R$10.000 por mês. De redução de custos. Isso se repete mês a mês. Então, R$120 mil por ano. Eu não vou fazer a conta para trás, porque de repente o empresário vai até, que está nos assistindo, vai até ficar preocupado. Poxa, perdi isso tudo. Já perdi isso tudo, né? É nessa linha também. Eu acho que é fundamental você revisar processo. A gente tem que ajustar sempre para melhorar. Para isso acontecer, a gente tem que revisitar, revisar, realmente ter consultoria, ter auditoria, alguém que venha de fora para que tenha uma visão mais, tem uma perspectiva maior e consiga enxergar muitas vezes o que o pessoal de dentro não está conseguindo. Acho que o advogado tem esse papel também. Sem dúvidas. Eu até me veio à mente aqui, porque tem muita empresa que ainda não está se valendo, está perdendo grande oportunidade, você empresário que está assistindo aí, e você advogado também que está assistindo, pode levar isso para as empresas, de se adequar à reforma trabalhista, que mudou, poderia ter mudado mais, sem dúvida, mas mudou e trouxe pontos importantes, feito a gente falou aqui, da transação. A transação é um ponto, e inclusive pouco usado ainda hoje, né? Exato. Pouco usado ainda. Eu acho que a gente deve fazer um podcast, tá intimado já aqui. Com certeza. Pra gente falar só sobre a reforma trabalhista. Show de bola. Só a reforma trabalhista, porque houve muita coisa interessante, possibilidade de terceirizar a atividade, porque veja que é absurdo. Um ponto ainda alvo de muita polêmica hoje, né? Mas já batido. Diego, chefe do marketing, tá aqui. Veja que é absurdo. O Estado tinha uma regra de qual era o melhor e o único modelo possível de contratação de funcionário. Veja o quanto o Estado invadia a esfera privada. Então, não, você quer contratar funcionário, você tem que contratar diretamente. CLT, direto. Terceirização, contratar através de outra empresa, pode, mas só atividade meio. Atividade meio é aquela atividade que não é o fim específico da empresa. Por exemplo, um escritório de advocacia, uma atividade fim seria um advogado. Uma atividade meio se consideraria muito um vigilante que fica ali na frente, serviços gerais. Então, seria uma atividade meio. Então, essa atividade meio você pode, mas a atividade fim não. Aí, a reforma trabalhista veio e mudou. E isso tem inúmeras vantagens para a empresa, desde de redução de custo, a redução de risco, enfim. Mas eu acho que um outro podcast vai ser interessante para isso. Outro ponto que era interessante, eu acho isso... É muito interessante. O direito trabalhista é isso, né? Todo momento surgindo casos concretos. Eu acho isso sensacional, porque as empresas, veja como era obsoleta, veja como era retrógrada a legislação trabalhista brasileira. Veja como as coisas eram absurdas. E, às vezes, atrapalhava o próprio funcionário. Tem um funcionário bom na empresa. Aí o diretor... Vamos estimular esse cara. Vamos dar uma bonificação para ele. Vamos dar uma premiação. Ele merece, ele vai evoluir, vai crescer. A empresa animada com o resultado do funcionário, o funcionário animado em receber uma premiação. Aí vai olhar a legislação, aí começa a complicar. Porque a legislação começa a dizer, olha, você pode dar a premiação. Mas, se essa premiação for dada de maneira habitual, vamos supor assim, todo mês, isso não vai ter natureza de premiação, não. Isso vai ter natureza salarial e não indenizatória, como é o caso da premiação. E isso significa o que na prática? Significa na prática que se considerar verba de natureza salarial, isso vai repercutir no 13º, nas férias, nas verbas rescisórias, no FGTS. Então aumenta o custo da empresa lá para cima. A empresa, opa,
é melhor não dar. Fica a empresa sem poder estimular o funcionário e o funcionário sem receber o prêmio que merecia. É um absurdo, né? Bom, doutor Lucas, vamos encerrar aqui, que eu já está se alongando muito. Diegão aí já sinalizou que está na hora de encerrar. Já está caminhando aí, né? O tempo passa que a gente nem sente. Pois é. Conversa boa. Faça aí suas considerações finais, o seu comentário, o seu registro, mas já adianto que foi uma satisfação tê-la aqui, viu? Pois é, doutor, igualmente. Só fazendo um pequeno adendo aí a essa questão que você menciona, né? Do absurdo que era a questão do empresário querer premiar o seu funcionário, né? Por um bom serviço prestado. E ele, muitas vezes, se privar, de certa forma, né? Evitar fazer esse tipo de situação por uma questão de ordem trabalhista, da própria legislação, que em tese estaria ali para proteger, mas no final das contas acaba prejudicando o próprio trabalhador. Ela tem um intuito tão protecionista que acaba prejudicando. Você engessa o empresário, né? Você engessa o empresário e, por fim, acaba prejudicando o próprio... Engessa a própria relação. A própria relação. Então, o cara... Veja, que absurdo. O cara tá fazendo um bom serviço. O empresário entende, pô, esse cara tá bem, tá fazendo por onde? Vou premiá-lo, né? Vou recompensá-lo pela boa atividade. E aí, o que a lei vai lá e faz? Se isso se tornar habitual, vai passar a incorporar o salário. E aí vai ter toda a repercussão lá. Então, veja você. Então, o empresário fala, melhor não fazer. E aí, desestimula o empregado que está lá trabalhando pra caramba, fazendo sua parte, fazendo a coisa acontecer. E o empresário, por receio, se priva de dar essa bonificação. Então, no final das contas, você engessa a relação entre empresário e o bom empregado, aquele cara que está lá para fazer a coisa acontecer, que quer crescer, e você engessa a própria atividade, naturalmente, a própria atividade empresarial, que poderia estar ali em crescimento, em retomada. E não, você fica engessado numa legislação atrasada, numa legislação retrógrada, extremamente protecionista, né? E é isso. Eu acho que a gente precisa, hoje, evoluir na ideia já puxando aí para as conclusões, eu acho que a gente precisa evoluir nessa ideia de uma justiça do trabalho tão protecionista. Eu acho que o trabalhador, o brasileiro, ele quer trabalhar. Acima de tudo, ele quer trabalhar, ele quer oportunidade de emprego, de ir lá, de suar, vamos dizer aí, durante o dia e ter lá sua condição de pagar seu carro, sua casa, sustentar seus filhos, sua esposa. E com a legislação que, embora tenha dado passos, né, com a reforma trabalhista, ainda é muito pouco. A gente pode evoluir muito mais, né? E a gente precisa ser um país do tamanho do Brasil, do poder econômico do Brasil. A gente precisa de um país, de certa forma, que incentive a economia, o crescimento, o empresariado, a indústria, né? E a partir disso a gente gera emprego, gera oportunidade para quem quer, né? E a partir disso, diminuir o desemprego, você vai estar gerando renda, tirar aquela pessoa da pobreza, da fome. Então, a gente precisa mudar a concepção de uma justiça do trabalho tão protecionista que, no final das contas, acaba prejudicando a geração de emprego, prejudicando a própria economia, prejudicando todo mundo. Eu não vejo como alguém sair aí com alguma vantagem nesse ponto. Então, a gente realmente precisa olhar para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, com uma pegada de modernização, de novidade, de geração de emprego. E aí, cara, acho que a coisa vai fluir, o Brasil vai fluir bem, com a economia forte, nós somos um povo extremamente aguerrido, corajoso. Então, a gente precisa tocar isso aí e fazer a coisa acontecer, agir, e essa questão de proteção de imagem nem sempre tem um papel bom, acaba muitas vezes até mais prejudicando do que ajudando. Exato. Esse papel muito, às vezes, paternalista do Estado termina criando um filho mimado, o que não é bom para ninguém. E de fato. Mas bom, como eu gosto sempre de frisar, como diria nosso querido escritor João Cabral de Melo Neto, a vida não se resolve com palavras. Então, não cabe a gente também só reclamar, falar. Tem que agir. É agindo que se resolve. E a legislação é protecionista? Vai só reclamar? Vamos procurar agir e buscar uma solução. E me parece que uma assessoria jurídica trabalhista nesse ponto vai ser vamos dizer assim, um conforto e uma boa solução para a empresa que quer lidar bem com essa legislação trabalhista e também ter mais segurança nas suas relações
e reduzir seus custos, aumentando sua lucratividade, que no final das contas essa é sempre uma das missões da advocacia empresarial. Sem sempre dúvidas. Redução de custo, aumento da lucratividade. E acho que é isso. Acho que a gente vai seguindo para o final aqui desse mais um podcast. Lembrando porque o Diego aqui do marketing tá puxando a orelha, viu? Curta, compartilhe, comente, enfim. Deixe suas dúvidas, né? Participe, não... jeito ou de outro. Like, dislike se não gostou, reclame. O importante é participar. O importante é a gente engajar aqui, participar, que a ideia é essa. A ideia é essa. Quanto mais vocês participarem, dê ideias de temas que vocês querem ver aqui, pessoas que vocês querem ver aqui, se a gente tiver acesso, a gente vai buscar. Enfim, participem, que a ideia aqui é gerar conteúdo, gerar informação para vocês que estão assistindo. E a ideia, acho que é essa. Doutor Diego, eu queria só agradecer novamente o convite. Realmente, como eu disse no início, é uma satisfação estar aqui nesse segundo episódio, né? E eu acredito que nós vamos ter muitos outros encontros, né? E fica aí para o pessoal que está acompanhando, né, que está assistindo, como o doutor Diego disse, participem, deixe sua dúvida, deixe sua sugestão. E aí, numa próxima ocasião, sem dúvidas, a gente vai poder tirar um bocado de dúvida, esclarecer vários pontos, né? E aos empresários e aos advogados que estão acompanhando, né? Atenção a essa parte aí, a assessoria jurídica, a importância disso aí, né? E a importância de conhecer várias áreas do direito, né? Então, acho que é isso aí. Me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida, tá, gente? Estou à disposição e agradeço de verdade pelo convite, pela participação enfim, me coloco à disposição aí. Valeu, vamos para cima. Valeu, Vamos pessoal. embora. Até a próxima.